Queridos, gostaria de compartilhar um texto bem conhecido da Palavra de Deus, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Hebreus 12, 1, bem conhecido. Estava orando e o Espírito Santo de Deus tocou muito forte no meu coração para nós compartilharmos esse texto da Palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando em vossas almas. Ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Até aí, oramos a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por cada texto, por cada revelação da Tua Palavra. Mais uma vez, Senhor, estou aqui como instrumento nas Tuas mãos. Pai, eu reconheço continuamente que de mim mesmo não tenho nada para transmitir, mas que Teu Espírito Santo traga luz a esta palavra, a revelação da Tua Palavra aos nossos corações. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto aqui é um texto que, cada vez que eu leio, Hebreus 12, me vem muito à memória, no ano de 94, quando eu tive o primeiro arrebatamento, aonde que eu amanheci lá, eu estava em Mogi das Cruzes, e eu amanheci numa vigília. E quando terminou, cerca das 5:30 da manhã, até chegar em casa, aonde que eu estava, na casa do pastor Nilson Fontinelli. E quando eu cheguei, eu sentei na cama, fui desamarrar meu tênis, e de repente eu vi um clarão muito grande no quarto, e eu só vi meu corpo caindo, e o anjo do Senhor me levou. E aí o Senhor falando comigo através daquele anjo, que estaria mostrando um pouquinho do meu ministério, estaria mostrando um pouquinho daquilo que eu enfrentaria na caminhada, na jornada, no meu dia a dia ministerial. E eu lembro que eu comecei a trilhar uma estrada, eu comecei a trilhar uma montanha, eu comecei a caminhar, e cada vez eu subia mais e mais. Eu vou relatar um pouco nesse segundo livro que eu estou escrevendo. Interessante que cada vez que eu subia, crescia, eu me deparava com muitos obstáculos, eu me deparava com muitas fortalezas, eu me deparava com muitas oposições. E esses obstáculos, quem era? Era forças demoníacas, classe de espírito maligno, fortalezas. Cada vez que eu crescia, que eu desenvolvia, que eu subia, que eu andava mais e mais naquela caminhada, mais forças o contrária, mais legiões se levantavam contra a minha vida. E todas elas tinham um só propósito: em destruir, em matar a minha vida. Eu lembro que o Senhor me deu uma espada, e eu tinha uma espada na minha mão, e no outro lado o Senhor me deu um laço todo tecido de fio de prata. E aquilo ali que eu guerreava, a espada, é claro que a espada é a palavra de Deus, e aquele laço eu amarrava, desamarrava, atava, desatava, também obtinha muitas vitórias. E nós sabemos que esse laço significa também que nós estamos ligados diretamente com o nosso Deus. E quando você lê um texto como esse, onde que a carta escrita aos Hebreus fala de uma caminhada, fala de uma jornada, fala de uma corrida que todos nós foi proposta. E para que nós possamos chegar, possamos avançar, correr, triunfar, o texto fala aqui que nós temos que estar com nossos olhos fixos para Jesus. Nossos olhos precisam estar
olhando para o autor e consumador de toda a obra, que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando para cada um de nós. E nós precisamos, e o texto diz que nós temos que tirar todo o peso, todos os emaranhados das nossas vidas, nos afastar de todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. E realmente essa caminhada, essa trajetória que cada um de nós, e se nós tirarmos um pouco o nosso foco de Jesus, se nós tirarmos o nosso foco do propósito que Deus tem para nós, certamente nós vamos parar. Eu lembro que naquela época, naquele arrebatamento, tinha hora que eu cansava de tanto lutar, porque eu ia enfrentando muitas classes que nós vemos hoje falando na mídia, os orixás, os caboclos, os pretovelhos, os índios, os Exus e outras entidades malignas. Eu enfrentava no dia a dia aquelas forças satânicas, e cada uma com as estratégicas diferentes. Eu lembro quando eu enfrentei a classe dos índios, vinha aqueles monstros com aquelas flechas e, soltava para tirar no meu peito, na minha cabeça, e eu com aquela espada eu tirava e caía no chão e não me acertava, e assim eu trilhava, caminhava cada vez mais e subindo mais e mais. Amado, o mundo espiritual é tão real como eu e você. Às vezes eu fico olhando para muitos crentes, eu vejo o jeito que eles enfrentam o mundo espiritual. Não sai do lugar, porque de todas as formas o nosso adversário quer nos parar. E cada ano que se passa, cada ano que adentra, eu fico meditando, imaginando quantas batalhas que nós tramamos no espiritual, e todo o objetivo de sacar vidas, libertar vida, de tirar as vidas das mãos de Satanás, de multidões que ele está levando para o abismo das trevas. E assim Deus me deu graça de subir e chegar aonde que deveria chegar. E até que o Senhor me fez com que entrasse no céu e contemplasse a grandeza, a maravilha, algo que não se explica, o gozo, a felicidade daquela presença gloriosa do trono de Deus. E quando eu voltei ali, eu fiquei, sem exagero, uns 20 minutos, nunca chorei tanto, mas choro de alegria. Mas também tive, não sei se o prazer ou o desprazer, porque o Satã mesmo, ele está preso. E Deus me mostrava aquele gigante, aquela serpente cheia de olho. Cada vez que ela se virava naquele abismo, chegava a estourar aquelas correntes que amarrava. E a Bíblia diz que um dia ele será solto. E por isso a igreja do Senhor precisa estarmos cada vez atentos à voz do Espírito Santo de Deus, porque cada um de nós, existe um propósito da parte de Deus, existe uma missão que para nós vivermos aqui nessa terra. Se você trabalha aqui somente pensando na aposentadoria, não. Eu estou trabalhando porque eu quero aposentar e viver o resto da vida esplendidamente. Está equivocado. Existe uma missão, existe um propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Existe uma carreira. E quando o autor de Hebreus coloca aqui, ele fala sobre uma carreira, ele fala sobre a vida de um atleta, porque um atleta, o objetivo, ele traz a glória para a sua cidade, para a sua família. Se é uma competição na nossa cidade, todo o pai, se alegra quando vê o filho sendo ali coroado, recebendo, seja uma medalha, e traz alegria, traz glória. Se é na cidade, se é no outro estado, se é no outro país, o atleta, ele traz a glória para a sua nação. Também é um sinal de patriotismo, que você se esforça para que você possa representar, triunfar
conquistar, e aquilo que você ganha, você traz, é uma glória que você traz para a sua nação. E nós somos o povo de Deus, e também da mesma forma, nós precisamos que o nome do Senhor seja glorificado, porque nós temos uma pátria, a nossa pátria é eterna. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos guerrear, conquistar, e todos nós, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Deus não fez para que nós estejamos aqui somente para pedir, para satisfazer o nosso desejo do nosso dia a dia. Fala sobre uma carreira, uma competição, uma batalha, aonde que a Bíblia fala que todos nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Você consegue se imaginar você dentro de um estádio, você competindo aquele estádio repleto, olhando tudo aquilo que você está fazendo ali? É assim que nós estamos na maior arena da vida. Legiões de anjos estão contemplando, os céus estão contemplando as nossas vidas. E também o inferno todo está contemplando o nosso dia a dia. Nós estamos rodeados de tão grande, a Bíblia diz, de nuvem, de testemunha, que estão contemplando, olhando para nós. E a Bíblia diz que para eu e você vencer, nós precisamos nos afastar de todos os pesos, de todos os embaraços. Muitas vezes o embaraço não é pecado, mas muitas vezes eu estou envolvido em tantas atividades, eu estou envolvido em tantas situações, estou focado em tantas coisas numa vez só, que eu não tenho tempo de cuidar da minha vida espiritual, que eu não tenho tempo mais de fazer a minha devocional, que eu não tenho mais disposição para ler a palavra de Deus, que eu não tenho mais disposição para visitar os irmãos, que eu não tenho mais disposição para orar pelas pessoas, até mesmo uma mais próxima que está juntamente comigo, porque afinal de contas eu estou tão atarefado. Muitas vezes a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento. A Bíblia diz que quando o povo israelita chegaram, Moisés chegou e Arão diante de Faraó: olha, deixa esse povo sair, nós queremos andar cerca de 3 dias para o deserto, nós queremos ali estar cultuando o nosso Deus. O que Faraó disse? Esse povo está muito ocioso, esse povo está achando tempo para cultuar Deus. Vamos colocar mais peso, vamos dar mais tarefa, vamos carregar eles, vamos dificultar mais eles ainda. Para quê? Para que eles não tenham tempo de servir a Deus. É isso que a Bíblia conta. Satanás age, Faraó muitas vezes simboliza Satanás. Ele quer colocar mais peso, mais opressão, dificultar mais coisas para que eu e você não tenhamos tempo de servir o nosso Deus. Colocar os emaranhados. E outra coisa que a Bíblia diz que nós temos, o pecado que está sempre nos rodeando, nós precisamos fugir de todo o assédio satânico de Satanás. E Satanás nunca vai aparecer de chifre, de rabo, de uma carranca para você. Ele vai sempre aparecer naquilo que atrai os teus olhos. Por isso existe um propósito da parte de Deus para eu e você. E muitas vezes você pergunta: qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? Porque quando você anda no propósito de Deus, você anda debaixo da unção do Senhor. O diabo sabe disso. Todo homem, toda mulher de Deus, que ela anda debaixo do propósito de Deus, ela anda debaixo da unção de Deus. E quando você anda debaixo dessa unção de Deus, essa unção, ela vem para libertar os cativos, essa unção vem para curar os enfermos, essa unção vem para transformar a vida, essa unção vem para trazer maravilha na vida das pessoas, para que o sobrenatural aconteça, para aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão nas mãos de Satanás, seja liberto. Todo homem, toda mulher de Deus que anda no propósito, essa unção o acompanha.
E por isso que o inimigo tenta de todas as formas nos colocar emaranhado, nos levar ao pecado, à falha, tentar dificultar essa carreira, esse propósito que Deus tem para realizar através de cada um de nós. Veja que está escrito lá em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, palavra de Jesus. Porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas? Quantas pessoas que estão em cativeiro? Quantas pessoas doentes? Quantas pessoas enfermas? Quantas pessoas desiludidas? Quantas pessoas depressivas? A unção, quando eu e você andamos no propósito de Deus, nós atraímos a unção de Deus para as nossas vidas. Por isso que eu coloquei como título, caminhando no propósito de Deus. Então quando você caminha no propósito de Deus, e no versículo 19, Lucas 4:19 diz, para programar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável? Vida sendo transformada, vida recebendo Jesus. Por quê? Porque a pessoa só nasce espiritualmente quando recebe Jesus. Porque em nós, a igreja do Senhor, está toda a autoridade do Pai. Nós, eu e você, nós somos a solução para a humanidade. Não é o governo que temos, não é as autoridades que temos, não é mexer na Constituição que vai trazer o benefício para a humanidade. A solução para toda a humanidade está sobre a unção, sobre o povo de Deus. Talvez você não acredite, talvez você não consiga assimilar, mas o diabo crê, o diabo acredita, ele sabe que é assim. Nós, como filho de Deus, às vezes nós não conseguimos acreditar. Por isso que quando Deus tem uma promessa para mim e para você, Ele quer que nós caminhamos sobre essa promessa. Porque quando você quebra as leis, a lei do processo quebra a integridade também. E essa é uma das formas que Satanás quer que nós quebramos os princípios com Deus. E quando nós quebramos esse princípio, também atinge a nossa integridade, causa um problema de identidade, afeta o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Por isso a falta de tolerância pode nos levar a uma grande percas espirituais, materiais, em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos, amado, por que Deus me mostrava tanta fúria, tanta guerra, tanta luta, tanta fúria de Satanás, daquele arrebatamento contra a minha vida? Porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, nesse ministério, nessa obra, nesse projeto. Porque a tendência da humanidade nos últimos tempos é distanciar de Deus, se afastar do Senhor. O homem está pego mais à tecnologia, às informática, às evidências que está, tantas situações que estão acontecendo, que estão esquecendo da palavra, esquecendo do princípio, esquecendo do amor, do relacionamento, da intimidade com Deus. Quantas pessoas estão se vendendo espiritualmente? Quantas pessoas estão se vendendo espiritualmente? De uma forma. A forma que você se vende, a forma daquilo que você é comprado, isso vai trazer uma influência negativa na sua vida. O Salmo 115:8 diz: semelhantemente eles, seja o que fazem, e todos que neles confiam. Se nós lermos o versículo anterior, está falando sobre ídolo. Aquele que crê, aquele que confia, aquele que ama o seu ídolo, ele se torna igual a ele. Veja aí os seguidores de rock, os metaleiros, veja a roupa deles, o cabelo, as vestes, eles se vestem igual os seus ídolos, né?
os fãs do Roberto, tem uns caras, uns sósia dele, que querem ser igual a ele. E assim sucessivamente, né? Os irmãos que vestem as camisas do seu time se tornam, eles querem ser igual a veste, a maneira de falar, né? O seguidor de Michael Jackson. Tantas pessoas, aquilo que ele vê, ele crê, ele quer ser igual àquele ídolo. E a Bíblia diz que nós temos que ser igual, nós somos igual a Jesus. Nós somos a semelhança do Senhor. Mas o diabo pinta um quadro, pinta alguns ídolos para você quer ser semelhante a Ele, desprezando a glória, desprezando aquilo que você é. Por quê? Porque está saindo do propósito. Sai do propósito de Deus. E nós precisamos andar dentro do propósito. Quando você anda dentro do propósito, a unção de Deus, ela te acompanha. Salmo 115, 13 diz assim: abençoarão os que temem ao Senhor, tanto pequeno como grandes. Aumenta de vós, ó Senhor, cada vez mais, e o vosso auxílio, e sede vos bendito do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, quando nós seguimos a Deus, quando nós andamos debaixo dessa fluxo de unção, nós somos abençoados, tanto pequeno como grande. Todos nós somos benditos no céu e na terra. Nós vivemos debaixo do fluxo de uma bênção, de uma promessa que o nosso inimigo, ele quer roubar de todas as formas. Amado, quando eu conto para vocês aqui, quando eu fiquei cerca de quase 6 meses sem dormir à noite, parece que é doideira isso aqui, mas é real. E depois apareceu o dito, Satã, tentando fazer barganha comigo, falando: olha, você está salvo, teus 3 filhos estão salvos, tua esposa está salva, você pode ter tudo o que você quiser, e nós não vamos intervir, porque você está salvo, mas se você continuar esta obra, nós vamos se opor. É assim que o mundo espiritual. E às vezes eu fico olhando as pessoas brigando, desanimado, questionando coisas. Poxa vida, tem lógica nenhuma. Por quê? Infelizmente, o homem hoje não é julgado por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. Eu sei que isso é muito dolorido para muitas pessoas, mas é verdade. Quando se olha para João Batista, ele nunca fez um milagre, nunca manifestou um sinal do ministério dele. João Batista, ele estava muito fundamentado naquilo que, do seu ser, do que ter. Vestia-se de maneira muito simples, muito humilde, com roupas, comia alimento estranho. Todo mundo olha para Davi, todo mundo olha para João Batista, olha para outros Zacarias, outros homens, mas poucos se dizem: olha, eu quero ser que nem João Batista. Muitos: eu quero ser que nem Elias, eu quero ser que nem Sansão, eu quero ser que nem Daniel, eu quero ser que nem Moisés, eu quero ser não sei tal. Não. Eu e você precisamos ser aquilo que nós somos. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. E no entanto, Jesus dá testemunho de João Batista, Mateus 11:11. Na verdade, eu vos digo que os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Todos nós temos problema sério com comparações. Aquele que tem mais, aquele que tem menos. Muitas vezes mede a espiritualidade de um pastor porque a igreja do outro é maior. Não porque aquilo que ele está pregando, não por aquilo que ele está ensinando,
não por aquilo que ele está orientando o povo, não, porque as pessoas olham pela sua aparência. Amado, nem sempre o resultado agrada a Deus, mas o que agrada a Deus é o conteúdo. Como que você reage diante das comparações? Como que você reage diante dos resultados? Porque na nossa vida sempre vai surgir pessoa igual a nós, pessoas maior do que nós e pessoas menor do que nós. Por isso que Deus fala que nós devemos ser igual a Ele. A hora que você assentar no teu coração, você ser igual a Jesus, você se ver igual a Jesus, você se tomar conta de que você é igual a Jesus, você não vai ter problema com esse tipo de coisas. Porque Deus nos fez, eu e você, a imagem e semelhança dEle. Por isso que Pedro escreve, 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Então todos nós, o que Deus quer? Que nós sejamos santos, porque Ele é santo. O que a palavra santo quer dizer? Uma pessoa separada para o Senhor. Deus separou eu e você para Ele, para que Ele possa cumprir os seus propósitos através das nossas vidas. Cada um de nós somos membro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos células ativas do corpo de Cristo. Cada um de nós é muito importante estarmos exercendo no reino de Deus. Querido, você é filho de Deus, independente do qual seja o resultado que você está produzindo. Você é filho de Deus, você é santo, Deus separou você, Deus tem um propósito na tua vida, Deus diz que você é mais que vencedor, Deus fala que nós somos raça eleita, Deus diz que nós somos povo exclusivo, propriedade exclusiva dEle. Deus fala que nós somos sacerdote, que nós somos a raça eleita. Isso é a palavra de Deus. Muitos estão sofrendo. Por isso não despreze as humildes coisas que Deus coloca nas tuas mãos. Quando Jesus fala ali em Marcos, eu creio que 4,30, que ele diz assim, qual a parábola que eu poderia mencionar, assemelhar, como é o reino de Deus? Aí, qual palavra eu posso assemelhar? Daí ele diz, olha, o reino de Deus é igual a uma semente de mostarda, a menor da face da terra. Mas quando lançado no solo, ela vai germinar, e ela vai se tornar a maior de todas elas, a tal ponto que as aves do céu virão e farão os seus ninhos nessas árvores. O que Jesus está dizendo ali? Ele falou muitas parábolas, mas chega um momento que ele diz assim, eu quero falar, quero mostrar um pouquinho do reino de Deus para o meu povo. Mas qual seria a parábola que eu poderia falar para que vocês pudessem entender? Aí ele diz, olha, o reino do céu é assim, é uma semente de mostarda. Segundo os teólogos, essa mostarda não é igual a nossa, é menor do que a nossa que tem em Israel. Se você pôr ela na palma da tua mão, se você for meio míope, você não vai enxergar nunca. Se você tem a visão meio fraca, você não vai enxergar nunca. E ali naquela semente tem todo o DNA de uma árvore. Muitas vezes você olha, Deus coloca semente nas tuas mãos, e você já está querendo fruto. Você já está querendo a árvore carregada. Mas ali está todos os projetos, todo o DNA do teu ministério, crescimento, palavra, dons, talento, sabedoria, conhecimento, revelação, discernimento, vida conquistadora, vida de vitória, empreendedorismo, grande empresário, são sementes.
Aí você olha com teus olhos espirituais, cego espiritualmente, e não consegue ver e joga fora essa semente. Talvez você olhe e você não crê naquilo. Você talvez não creia, talvez muitas pessoas que estão ao seu lado não crê, mas eu digo para você que Satanás sabe, ele crê. Se aquela semente germinar na tua mão, ele não pode fazer nada. Talvez você não crê. Por isso que Jesus falou. E ela cresce, chega um momento que as aves vão fazer ninho. Aonde que você faz a tua casa? Como é a sua casa? É um lugar de proteção. É um lugar para você criar família. É um lugar de segurança. É um lugar onde que tem provisão. É um lugar que todos se alimentam. É um lugar que todos se protegem. É um lugar que todos um cuida do outro. É um lugar que todos sentam junto. É um lugar que todos vivem em comunhão. Essa é a igreja do Senhor. Só que às vezes nós não conseguimos ver, porque espiritualmente nós estamos tão cegos, e nós não conseguimos, e desprezamos. Por isso que lá em Zacarias 4:10, a primeira parte diz assim: ora, quem despreza os dias das coisas pequenas? Não despreze as coisas pequenas. Não despreze, porque ali está todo o DNA de uma grande colheita, de um grande avivamento, de uma grande manifestação, de grande poder, de grande virtude do Espírito Santo de Deus. Tudo que eu e você precisamos andar debaixo da unção, tudo que eu e você precisamos andar debaixo do propósito, porque muitas vezes nós criamos situações para obter resultado, e muitas vezes isso é uma armadilha, porque o resultado ele é só visto com sucesso quando é cumprido dentro de um propósito. Todo o resultado ele é visto como sucesso quando ele é cumprido dentro de um propósito. Por isso que tem muitos ministérios que o homem começa a colocar métodos para que esse ministério cresça, para que esse ministério desenvolva, para que esse ministério prospere financeiramente. Só que tem hora que vai subir que nem um foguete e depois vai cair que nem uma pinha. Ele não vai prevalecer. Que tipo de liderança nós estamos fazendo na igreja? Em cima de um método ou em cima de um propósito? Amando, essas coisas as pessoas não falam. As pessoas não conseguem ver. E por isso que nós temos visto muitas pessoas dentro da igreja que nunca se converteram. Por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da casa de Deus que nunca tiveram experiência com Deus. Por isso que nós vemos muitas pessoas fazendo uma série de besteirões, porque nunca foram transformados, porque viveram uma vida sobre métodos, nunca tiveram encontro com Deus, nunca tiveram um relacionamento com Deus, nunca souberam quem elas são em Cristo Jesus. Muitos líderes não ensinam a verdade, para que o povo coma, sempre esteja mendigando nas suas mãos. Não! Nós precisamos, a Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro. Eles precisam chegar aonde que nós não chegamos. O meu objetivo, os meus filhos, não só biológico, mas principalmente espiritual, eles precisam chegar aonde que eu não vou chegar. Porque quando você sai do teu propósito, quando nós saímos do propósito, a tendência nossa é andar debaixo de habilidade humana. Porque nenhum de nós podemos ir aonde que o nosso coração não chega. Nenhum de nós.
Por isso que a Bíblia fala, quando nós olhamos, precisamos estar olhando para Jesus, o autor e consumador de toda a obra. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Amado, aconteça o que acontecer, se levante o que se levantar, não saia da presença do Senhor. Não abra mão de Jesus. Não barganhe a sua fé. Porque seja qual a cilada, a armadilha, Deus vai te tirar dela. Deus vai manifestar. Não se preocupe. A Bíblia diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Por isso que em Apocalipse 5:10, e nos fez reis, nos fizesse reis e sacerdote. Deus nos fez reis e sacerdote, e nós reinaremos sobre essa terra. Muitas vezes o diabo coloca, não, vocês vão reinar com Deus lá. Não, lá no céu não precisa reinar. Nós temos que reinar aqui. Ele nos capacitou, nos colocou essa unção. Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, patentes aos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar conta. Não tem como você dar um jeitinho brasileiro para Deus, não tem. Amado, tudo nós explicamos, mas nada justifica. A Bíblia diz que os olhos de Deus, Ele está vendo toda a criatura. Não existe nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Todas as coisas estão a patente aos olhos de Deus. E a Bíblia fala que um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos através do nosso corpo, certo ou errado. Por isso eu tenho ensinado que nós precisamos aprender a falar a língua do reino de Deus. Nós precisamos aprender. Muitas vezes as oposições é forte. Muitas vezes o levante do inimigo é grande. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas de Deus. Que nem o próprio Moisés. Fazia 390 anos que o povo estava lá no Egito. Faltava 10 anos para ele tirar de lá. Quando faltava 10 anos, Moisés viu um egípcio açoitando um hebreu. Ele foi lá e fazer justiça com as mãos, foi lá e matou o egípcio. E aí quando o faraó descobriu, ele fugiu. Ele ficou 40 anos no deserto. Ele atrasou 30 anos o propósito de Deus sobre aquela terra. Deus vinha falando, você pode atrasar o propósito de Deus. Você nunca vai adiantar, mas você pode atrasar. Então nós precisamos andar debaixo do propósito de Deus. Por isso que o salmista, Salmo 41, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs na minha boca um cântico novo, um hino do nosso Deus, e muitos virão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, achamos que nós estamos preparados, precisamos andar debaixo do propósito de Deus. Na nossa caminhada existem muitas oposições, sempre vai existir, mas quando nós estamos em Cristo, todas elas nós vamos vencer. Por isso que Paulo escreve em Romanos 15:4, pois tudo quanto foi escrito no passado, foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito no passado, foi para que eu e você tenhamos conhecimento, para que você possa olhar, examinar, como que aqueles homens caíram, perderam, como que aqueles homens obtiveram vitória, como que eles tiveram aquela situação, como que Deus tirou eles daqueles emaranhados.
as ciladas, as armadilhas estratégicas, tudo o que foi escrito para nosso conhecimento, para nós aprendermos, para que nós possamos ter paciência, para que nós possamos, pela consolação da Escritura, nós tenhamos esperança, porque a esperança é Jesus Cristo e Ele vive para todo sempre. Homens e mulheres piedosas do passado, do Antigo Testamento, eles apostaram essa corrida, eles chegaram e conquistaram. Nós também venceremos toda e qualquer situações que porventura nós temos passado. Amado, eu vejo coisa tão insignificante, as pessoas jogando a toalha, abandonando tudo. Às vezes um sopro só na família. Não vou mais servir a Deus, não vou tal. Se você está passando algum problema na sua família, leia sobre a vida de José, medite sobre a vida de José. Se você está trabalhando demais, se o teu trabalho te suga muito, se você está fazendo muitas coisas, estude um pouquinho sobre a vida de Moisés. Estude um pouquinho. Mas eu estou tão irado, eu estou prestes a me vingar, porque estão fazendo isso contra a minha vida, porque se levantaram, porque estão subornando, porque estão falando mal de mim, por isso estão assim. Se você está pensando em se vingar de alguma coisa, olhe para a vida de Davi e veja como Davi tratou esses problemas daqueles que se levantaram contra a vida dele. Tudo está escrito para o nosso conhecimento. O meu apelo, dos primeiros versículos do capítulo 2, versículo 2 de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o segredo para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, triunfante, de graça, de vitória e de conquista, olhando para Jesus. Olhar significa confiança. Quando você olha para Jesus, isso quer dizer que você confia nele. Quando Pedro começou a andar por cima das águas, ele estava olhando para Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Por isso digo sempre Jesus, Jesus para sempre. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus hoje. Vamos colocar em pé. Quero estar encerrando. O Espírito de Deus está aqui. Presença do Senhor. Você recebe essa palavra no teu coração, igreja? Na sua vida. Deus vai começar a surpreender você. Deus vai te levar num outro nível. Tão grande, tão glorioso. Estou sentindo um amor tão grande de Deus pela igreja aqui. Sentindo um amor de Deus, algo extraordinário, palpável, de que Deus já liberou, já fez no espiritual, e que vai ser concretizado no natural. Ele já liberou sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh Senhor, ora larabai. Nós vamos ouvir apenas uma parte de um cântico. Onde vai cantar. Não sai daqui, eu quero orar com você. O Espírito de Deus está tocando vidas aqui. O Senhor está curando vidas aqui nessa noite. O Senhor está mudando história. O Senhor está abrindo portas. Talvez você está chegando ao final deste ano. Algumas coisas estavam travadas, algumas coisas estavam amarradas. O Senhor está dizendo que está fazendo milagre em muitas vidas neste lugar. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei
Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, pela Tua presença neste lugar, pela graça que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, que é Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. E nessa noite, mais uma vez, eu me levanto com uma voz profética, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cumpra, Senhor, o Teu propósito, cumpra o Teu desígnio, cumpra o Teu querer, ó Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo o Teu filho, ó Pai. Deus, eu rogo por cada vida, cada família, a cada um dos seus, a cada um dos Teus pequeninos que aqui adentraram nessa noite. Eu declaro, Senhor, que o milagre, a resposta, a solução, a direção que Teus filhos precisavam, nessa noite, o Senhor coloca sobre as suas mãos. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que essa unção do Senhor permaneça sobre cada um de nós, ó Deus. Cumpra Teu propósito, Jesus. Estenda Tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.